Olá, eu sou a doutora Carolina Broto de Azevedo, otorrinolaringologista, e hoje nós vamos falar sobre carne esponjosa. Afinal de contas, o que é a carne esponjosa e o que nós precisamos fazer com ela? Quer saber? Vem comigo que eu te explico. Quando a gente ouve falar, doutora, eu tenho carne esponjosa, duas coisas diferentes vêm na cabeça do médico otorrinolaringologista. Porque quando alguém fala que tem carne esponjosa, ele está falando para a gente que tem alguma estrutura lá dentro do nariz que está aumentada. Acontece que no nariz nós temos diversas estruturas e quando as pessoas dizem carne esponjosa, duas coisas vêm na nossa cabeça. Então, a primeira delas é o que nós chamamos de corneto nasal ou concha nasal. Quando a gente fala em concha nasal, ela é uma estrutura óssea que nós temos lá dentro do nosso nariz, revestida de uma mucosa. Só que ela vai desde aqui da frente do nosso nariz até lá no fundo. Quando a gente vai examinar alguém no consultório, a gente consegue ver aqui no nariz essa concha nasal. Então, uma dessas carninhas esponjosas que as pessoas dizem que tem, a gente consegue avaliar no exame físico normal. E normalmente essa concha nasal, gente, ela está aumentada em processos inflamatórios. Ela é muito comum em quem tem rinite, seja rinite alérgica ou não alérgica, tá? Então, quando a gente vai examinar, a gente vê que essa carninha, que é a concha nasal, ela está aumentada. Normalmente ela está numa cor um pouco mais pálida do que o normal. E isso é uma causa de obstrução nasal. Quando a gente pensa no tratamento da concha nasal, normalmente ele é feito com medicação, então existem aqueles sprays que a gente usa, tá certo? Para controlar o crescimento e eventualmente a gente conseguir regredir o tamanho dessa mucosa que está aumentada e demasiada para melhorar a obstrução nasal. E aí tem algumas pessoas que não respondem à medicação e tem também, gente, pessoas que têm um aumento dessa concha por conta da estrutura óssea. E aí a medicação não vai ter muito efeito. Nesses casos, a gente acaba indicando a cirurgia. A cirurgia tem um nome que chama turbinectomia inferior, que é a cirurgia da concha nasal. Acontece que a gente não pode tirar essa estrutura do nariz. Por quê? Quando a gente respira fundo, puxa o ar, essa carne, gente, que a gente tem ali é o que dá a sensação pra gente do ar estar passando. Então, se eu tiro essa estrutura, apesar de eu ficar com um buracão lá no nariz do paciente, quando ele faz esse movimento, ele não sente o ar passando e parece para ele que ele não está respirando, ele sente falta de ar. E isso é um problema muito grande, então tirar o excesso dessa concha também é ruim, tá certo? Então, essa é a primeira carne esponjosa que nós entendemos quando o paciente diz isso pra gente. E a segunda, qual é? A segunda é a famosa adenoide, tá certo? A adenoide, gente, ela é muito mais frequente em crianças, tá certo? No adulto é muito raro a gente ver adenoide. Então, quando a pessoa fala que tem carne esponjosa e é adulto, a gente pensa na concha nasal. Em criança, é comum ser a adenoide o problema. E o que é a adenoide? A adenoide, diferente da concha nasal, gente, a gente não consegue examinar aqui no consultório, a não ser que eu coloque uma câmera dentro do nariz, que é a famosa nasofibroscopia ou videoendoscopia nasal, e aí lá no fundo do meu nariz eu vou encontrar essa adenoide, então eu só consigo vê-la através de exames. Para os pacientes que não conseguem fazer nasofibroscopia, principalmente crianças que se sentem muito incomodadas e não colaboram com o exame, a gente tem a opção de pedir um raio-x, que é um raio-x da rinofaringe ou raio-x de cavo, que é um raio-x que a gente vê de perfil, tá? Então vai ver o perfil da criança e aí a gente vai ver essa adenoide como é que tá. Quando a gente faz um raio-x, a via respiratória ela aparece em preto. Então, se tem alguma obstrução dessa via, que deveria ser preta, está em branco, é porque a adenoide está aumentada. Então, é uma possibilidade para a gente avaliar também. A adenoide, gente, ela fica no fundo do nariz, praticamente no meio. Então, normalmente o sintoma é de obstrução nasal bilateral simétrica, tá? Eventualmente ela cresce um pouquinho mais para o lado do que para o outro, mas normalmente tem o sintoma dos dois lados do nariz.
A concha nasal, ela pode ter uma assimetria, porque tem gente que um lado desenvolve mais e o outro lado desenvolve menos. Então, às vezes, o paciente que tem o aumento da concha nasal, ele pode ter mais queixa unilateral. E o tratamento da adenoide, como é que a gente faz? Normalmente, também nós indicamos primeiro o tratamento com medicação, também esses sprays nasais, tá certo? E aí, vamos avaliar qual é a resposta do paciente ao medicamento. Se ele tem uma boa resposta, essa adenoide vai reduzindo de tamanho e a gente consegue controlar. Não teve uma boa resposta, não responde bem, a criança continua roncando muito, respirando de boca aberta, não teve efeito com a medicação, a gente acaba indicando a cirurgia. Observação: tanto a adenoide quanto a concha nasal, que são as famosas carnes esponjosas, podem voltar a crescer. Ou seja, a cirurgia, gente, ela é para controlar o sintoma no momento em que o remédio já não faz mais efeito, mas eventualmente vai ser preciso continuar usando os sprays nasais, porque se eu não tratar adequadamente, a concha nasal e a adenoide podem sim voltar a crescer. A adenoide, gente, ela tem fases de crescimento. Quanto mais nova a criança opera, maior é a chance disso voltar a crescer. Mas isso não quer dizer que não tem que operar não, tá, gente? Porque ela pode trazer muito mais prejuízos do que benefício se a gente não opera quando tem uma boa indicação médica. Espero ter descomplicado para vocês a famosa carne esponjosa. Se tiverem dúvidas, mandem aqui, deixem seus comentários, se inscrevam no canal e mandem sugestões se vocês querem saber sobre coisas diferentes, assuntos diferentes e a gente vai conversando, tá bom? Um abraço para todos e até a próxima!